Jesus. Amém, graças a Deus. Ainda de pé, Apocalipse capítulo 16, abra sua Bíblia por gentileza. Eu vou ler apenas o primeiro versículo. Como é apenas um versículo, eu vou ler e na sequência eu peço à igreja que leia novamente. Apocalipse capítulo 16, apenas o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler, depois peço à igreja que repita em voz alta. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A igreja. Oremos. Pai amado e bendito, essa é a tua palavra, Senhor. Aqui mesmo no livro de Apocalipse, ao final, fala que ai daquele que retirar ou acrescentar qualquer coisa que seja a tua santa palavra. Então aqui com temor e tremor, Deus, eu peço a ti, fala aos corações, pois é a tua palavra, é a tua igreja, tudo é teu, Senhor. É a tua palavra, é a tua igreja, eu sou o teu servo. Eu te peço pela tua graça e misericórdia, que o Senhor abra os olhos de pessoas aqui, que estão aqui nessa manhã, pessoas que nos acompanham numa transmissão, ou mesmo que ouvem uma gravação, que tenham seus olhos espirituais abertos, como Paulo ora pelos Efésios, que tenham seus corações alertas, tenham sua mente desperta, Deus, pois os dias são maus, e um juízo há de vir sobre toda a terra. E o Senhor nos chama por sua graça e misericórdia, porque ainda há trombetas tocando, trombetas de Deus anunciando que há tempo ainda para o arrependimento. Mas esse tempo cessará. Um dia não haverá mais tempo para arrependimento. E eu te louvo porque o Senhor nos chamou e o Senhor nos dá a oportunidade de ouvir a tua palavra antes que essa porta se feche, antes que a porta, como foi na Arca de Noé, seja fechada de fora para dentro, antes que o Senhor encerre tudo que há nesse mundo. O Senhor anuncia a nós esperança, fé e amor, e nos dá a oportunidade de nos voltar para o Senhor. Então que essa manhã seja uma manhã que marque a vida de alguns que estão aqui me ouvindo, de parar de meninice, parar de, como lemos aqui em 1 Coríntios 13, de agir como menino, e agir como homem, agir como adulto, agir como um cristão maduro, pois ainda é tempo de nos voltarmos para Ti, Senhor. Seja conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não gosto muito de falar da mensagem, pois eu penso que o meu papel aqui não é falar sobre o meu trabalho, mas é fazer o meu trabalho. Mas eu confesso que essa mensagem pesou em meu coração, porque talvez você pense assim, quanto tempo um pastor, um pregador deve levar para elaborar uma mensagem, para se preparar? Eu creio que deve levar todo o tempo que ele puder, em oração, em estudo, em leituras. Isso varia muito também da visão do líder, da pessoa que está dedicada à igreja. Essa pessoa entende, como eu entendo, que o púlpito e a pregação da palavra são o carro-chefe, o leme que guia a igreja. Não é tudo, a igreja precisa do discipulado, da oração, da comunhão dos irmãos, mas a igreja é conduzida pela pregação do evangelho, ele vai entender que precisa dedicar muito tempo a isso. Alguns entendem que você deve dedicar 10 horas, 15 horas, 20 horas durante uma semana para preparar uma mensagem. E a gente às vezes não conta isso, porque você às vezes está lavando uma louça, você está pensando na mensagem, você está ouvindo uma pregação para contribuir para aquela mensagem. Eu não me preocupo muito em contabilizar essas horas, francamente. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque esse texto, irmão, no qual vamos nos debruçar essa manhã, é o texto que me motivou a trazer essa série de mensagens sobre escatologia, especialmente sobre Apocalipse. Porque lá, talvez em final de maio, início de junho, eu não lembro ao certo, acho que em maio ainda, eu estava lendo o livro de Apocalipse, e quando cheguei ao capítulo 16, algo tocou do meu coração. Estávamos em meio à pandemia, que ainda estamos sentindo o efeito dela, estávamos no meio da pandemia, tudo fechado, alguns falando em lockdown, de um fechamento total, muitas incertezas, muitas dúvidas, e logo no início, eu lembro que eu falava sempre para os irmãos, quando a gente voltar, a gente vai fazer uma grande vigília, lembra que eu falava isso? E essa vigília está de pé, irmãos, se Deus permitir, vamos fazer, mas não podemos fazer logo na volta. Eu quero que a gente faça uma vigília de testemunhos, a gente ouvir testemunhos. Eu tenho ouvido muito, quero que você ouça também. Eu mesmo dei um testemunho domingo à noite.
do livramento que Deus deu à minha esposa logo após o parto da Raquel. E eu falava isso, mas aos poucos fomos vendo que a volta não ia ser tão simples. E uma outra coisa, eu pensava, será que agora que Deus vai nos visitar com avivamento? Será que agora que Deus vai visitar, porque as pessoas vão ver que de uma hora para outra você pode não ter mais escola para colocar seu filho, de uma hora para outra você pode não ter direito mais a se deslocar na sua rua, a pegar um ônibus, de uma hora para outra pode fechar tudo, você não tem mais comércio. Será que isso vai despertar alguns? E eu tenho certeza, irmãos, que alguns têm sido despertos, que alguns têm se voltado para Deus em meio a tudo isso. Mas ao me deparar com esse texto de Apocalipse 16, eu fiquei chocado, porque aqui vocês vão ver junto comigo essa manhã, que existem pessoas que vão passar por juízos de Deus, pessoas que vão passar por momentos difíceis, que serão afligidos pela justiça de Deus, adoradores da besta, que mesmo assim não se arrependerão, não se voltarão para Deus e continuarão blasfemando o nome do Senhor. Isso vai acontecer, está escrito, não tem como não acontecer. Alguns dizem, até o irmão postou um vídeo falando sobre isso ontem, mas eu confesso que eu não assisti o vídeo ainda, que alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Isso não deixa de ser verdade, porque realmente algumas pessoas vêm pelo amor, outras vêm pela dor. Mas eu quero falar essa manhã que existem pessoas que não vêm pelo amor e não vêm pela dor, porque elas não vão a Deus, que elas odeiam a Deus, elas não querem Deus, elas blasfemam a Deus, mesmo que estejam passando por uma dor muito severa. E ao refletir nessa pandemia, porque em meio à pandemia pessoas se voltaram para Deus, pessoas começaram a acompanhar cultos pela internet, pessoas têm vindo à igreja, mas também cresceu o número de adultério, o número, prostituição cresceu, o acesso à pornografia cresceu, muitas coisas ruins aconteceram, porque muitos homens e mulheres, mesmo em meio ao flagelo, mesmo em meio às dores e angústias, continuam blasfemando e andando contrários àquilo que Deus determina para nós. Então confesso que chego essa manhã com o coração pesaroso, passei essa semana com essa mensagem como quando você come uma comida muito pesada e você fica, como a gente brinca dizendo, você fica conversando com ela várias horas, ela fica voltando ali. Essa mensagem eu confesso que está assim no meu coração, porque já preguei 23 mensagens sobre escatologia, a maior parte sobre Apocalipse, mas falei sobre Zacarias, também sobre 1 Tessalonicenses, hoje é a 24ª mensagem, 2 aulas de escola dominical. Então poderia dizer quanto tempo eu demorei para me preparar essa mensagem, muitas horas, irmãos. 23 mensagens, 2 aulas de escola dominical, incontáveis horas de leitura, de oração e de dedicação à palavra, pois eu creio que o Senhor tem algo a compartilhar conosco. Em todo esse tempo, assim foi até aqui, mas especialmente nessa manhã. O que vemos aqui, irmãos, temos visto, temos falado sobre isso, que o livro de Apocalipse, a gente está trazendo uma abordagem que a gente chama de paralelismo progressivo, que mostra que os eventos se repetem e João vai trazendo, o apóstolo João vai trazendo uma leitura diferente e mostrando uma progressão do juízo de Deus sobre essa terra. Existem outras abordagens, mas como eu falei nas aulas de escola dominical, você pode assistir depois, se você não assistiu ainda, ou se ficou com alguma dúvida. Toda a abordagem do livro de Apocalipse tem vantagens e tem problemas, tem virtudes e problemas, pois é um livro difícil, é o livro mais difícil talvez da Bíblia, e é natural que existam interpretações variadas. Por exemplo, a interpretação mais corrente, que vê uma leitura muito literal e cronológica do livro, tem dificuldade, porque às vezes chegam a falar que Jesus vai voltar 2 até 3 vezes, e a Bíblia não dá margem nenhuma para isso. Ou como lidar com o capítulo 6, quando o 6º selo dá uma imagem do fim do mundo. Mas se o fim do mundo acabou no capítulo 6, a gente já está no 16 e ainda está falando do fim do mundo. Então há dificuldade de todo lado. Mas essa leitura que eu tenho trazido, essa interpretação, ela fala que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus se apontam para eventos de juízo de Deus sobre toda essa terra. Eu vou pedir a ajuda da Úrsula ali, nossa amada irmã. Preparei alguns poucos slides para nos ilustrar isso. Pode apagar aqui, por favor, Úrsula. E esse é o tema que a gente está trabalhando desde o início. A primeira mensagem foi dia 9 de junho, irmãos. Eu ainda estava transmitindo os cultos da minha casa. Hoje é dia 24 de outubro. E o tema é felicidade para o presente, segurança quanto ao passado e esperança para o futuro. Pois o estudo do livro de Apocalipse e da escatologia não é para a gente ficar com medo, não é para a gente ficar tremendo de medo. A gente ter temor a Deus e ter esperança, porque a nossa vida está segura nas mãos de Deus. Pode passar. E ali os 7 selos, no 7º selo abre as 7 trombetas. A 7ª trombeta abre para as 7 taças, que é o tema que vamos abordar nessa manhã. A gente vai ver, irmãos, pode passar. Que aqui está um pouco pequeno, mas depois eu vou passar esse material, vou passar bem rápido por isso aqui.
que aqui fala das 7 trombetas, dos capítulos 8 a 11. A primeira trombeta falava de 1/3 da terra sendo queimada. A segunda, de 1/3 do mar se transformando em sangue. A terceira, dos rios e fontes, 1/3 se tornando amargas. A quarta trombeta, 1/3 do sol, lua e estrelas se tornando em trevas. A quinta trombeta, miríades de demônios saindo do abismo para aterrorizar os homens. A sexta trombeta, uma invasão vindo do leste. E a sétima trombeta mostra o reino de Deus se tornando o reino do mundo se tornando o reino de Deus. Aí chegamos às 7 taças. A primeira taça, nós vamos ver que ela fala das feridas que vêm sobre os adoradores da besta. Úlceras vêm sobre os adoradores da besta. Então, feridas é derramado sobre a terra. Depois, a segunda taça, sobre o mar, a morte. Muito semelhante a pragas do Egito. A gente vai ver isso daqui a pouco. Terceira taça, sangue é dado para beber, os rios e fontes se transformam em sangue. Quarta taça, o sol vem com calor abrasador e queima os homens. A quinta taça, trevas vêm sobre o trono da besta, que nós vimos lá no capítulo 13. Sexta taça, se ajunta para a batalha, a tão conhecida batalha do Armagedon. E a sétima taça, um terremoto destrói a Babilônia, que é significando esse mundo que é hostil, esse sistema do mundo que é contrário a Deus. E aí eu fiz uma pequena comparação, que há muitas semelhanças entre as 7 trombetas e as 7 taças. Nas 7 trombetas, como vimos, 1/3 da terra é queimada. Nas 7 taças, é derramada a primeira taça sobre a terra e feridas são abertas naqueles que são adoradores da besta. Na segunda trombeta, 1/3 do mar em sangue. Na segunda taça, o mar também tem sangue e os animais marinhos morrem. A terceira trombeta, 1/3 dos rios e fontes se tornam amargas. A terceira taça, os rios e fontes se tornam em sangue. A quarta trombeta, 1/3 dos luminares se torna em trevas. Na quarta taça, o sol vem com calor abrasador. Vendo que é muito paralelo? Terra, terra, mar, mar, rios e fontes, luminares, sol, lua, estrelas e sol. Na quinta trombeta, demônios vêm do abismo. Na quinta taça, Deus vem com juízo sobre o trono da besta que domina sobre esse mundo. Na sexta trombeta, 1/3 da humanidade morre. Na sétima taça, vem uma grande batalha, a batalha do Armagedon. E na sétima trombeta, o reino do mundo se torna o reino de Deus. E na sétima taça, é derramada sobre o ar e um grande terremoto vem sobre Babilônia. Não precisa decorar isso tudo, depois a gente vai passar no grupo do WhatsApp, se você quiser revisitar. Eu só quero que com isso você entenda que há um paralelo muito claro entre as 7 trombetas que já vimos dos capítulos 8 a 11 e as 7 taças, mostrando que Deus vai julgar esse mundo. Aí você vai, mas eu tenho que decorar isso tudo? Não, nem eu decorei, irmãos. Estou estudando isso há meses. E, de certa forma, há anos. Você não precisa decorar isso tudo, mas você precisa saber de uma coisa. Deus vai julgar esse mundo, e o mundo parece estar indo de mal a pior, as pessoas cada vez mais se voltando contra Deus. E as trombetas mostram um juízo de 1/3 sobre alguns elementos. Já nas taças não é 1/3, não é 33%, mas é um juízo total de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que se voltam contra o Senhor. Pode tirar agora, no final a gente volta nisso. Obrigado, Úrsula. Então, irmãos, vamos falar sobre as 7 taças. Se você está assustado, isso é bom. Melhor ficar assustado agora do que quando não der mais tempo da gente ficar assustado. Mas o meu propósito com isso, irmãos, não é que você fique com medo, mas a gente tem esperança. E ao me debruçar sobre esse capítulo 16, tão pesado, tão duro, alguns sentimentos vieram ao meu coração, que eu espero que venham ao teu coração também nessa manhã. Primeiro, nós vamos ver, ao longo dessa passagem, mostrando o juízo de Deus sobre os adoradores da besta. Deus vai julgar as injustiças desse mundo. Acende aqui, por favor, Sul. Obrigado. Deus vai julgar as injustiças desse mundo. Então, talvez você veja tanta injustiça, tanta coisa ruim em nosso país, seja nas cortes mais altas da nação, do judiciário, seja em todos os setores, você vê tanta corrupção, tanta coisa acontecendo, tanta injustiça, tanta maldade, mas um dia Deus julgará toda essa terra, e toda injustiça será julgada por Deus, e aqueles que não se arrependerem a tempo, sofrerão um juízo severo de Deus. E aí nisso eu quero despertar um segundo sentimento. Se o primeiro é uma sensação de que haverá justiça um dia plena sobre esse mundo, também devemos ter compaixão daqueles que não se renderam a Cristo, irmãos. Talvez você pense, mas meu chefe é muito mau, é um homem muito malvado, ou um parente meu, ou um amigo, ou mesmo um parente próximo, talvez seu cônjuge, talvez seu pai, que não se rende a Cristo. Mas se eles não se renderem a Cristo antes do fim, todo esse juízo será derramado sobre eles, irmãos. Que cena horrível!
Você consegue imaginar isso? Aquela pessoa com quem você convive, aquela pessoa com quem você tem um relacionamento talvez de anos de convivência, sendo tragada pelo inferno, sendo lançada no lago de morte, de enxofre, de chamas. Isso deve nos levar ao tema da nossa escola dominical de hoje, a evangelização, irmãos, porque nós temos que pregar que a única maneira dos homens serem livres da ira que há de vir, porque vai vir, irmãos. Vai vir, isso está escrito, Deus vai julgar toda essa terra. E a única maneira de se livrar disso é depositando a fé em Jesus Cristo. E a única maneira das pessoas depositarem a fé em Cristo é ouvindo a pregação do Evangelho. Até temos testemunhos em países muçulmanos, onde não tem uma igreja, onde tem um cristão, de pessoas que têm tido sonhos com Cristo, porque não tem quem pregue a elas e vão, mas elas acham uma igreja e alguém prega o Evangelho para elas. Então, irmãos, eu e você temos que pregar para que pessoas que conhecemos, pessoas com quem nos relacionemos, pessoas até que talvez nós amemos de todo o coração, não sejam levadas a essa ira que virá sobre toda a terra. E um terceiro sentimento, se o primeiro é de justiça, que um dia toda a injustiça desse mundo será julgada por Deus, e o segundo é de compaixão, porque aqueles que se voltam contra Deus, se continuarem assim até o final, sofrerão um juízo. Mas Deus nos dá a oportunidade de trazer uma palavra, né, de fé, esperança e amor, para aproveitar o gancho do belíssimo cântico ministrado pelo diácono Alain. Nós temos uma palavra de fé, irmãos. Nós temos em nossos lábios uma mensagem de esperança. E nós conhecemos verdadeiramente o amor, que é o amor de Deus. E nós precisamos anunciar isso ao próximo. Mas devemos saber que toda a injustiça desse mundo será julgada, e que devemos ter compaixão daqueles que ainda não se renderam a Cristo, antes que seja tarde demais. Também eu espero que tudo isso gere em nós gratidão, irmãos. Porque nem eu, nem você éramos dignos de sermos livres dessa ira. Eu e você não poderíamos, por nossas boas obras, como diz o pastor Roberto Azen, pelos nossos lindos olhos azuis, que eu não tenho nem ele, né? Só uma figura de linguagem. Mas eu não poderia me livrar disso aqui pelos meus esforços. Eu não poderia subir escadarias de joelhos, não adiantaria. Eu não poderia fazer nada para me livrar de tudo que veremos aqui essa manhã. Mas o Senhor me amou, o Senhor me alcançou, o Senhor me chamou, o Senhor infundiu fé no meu coração, o Senhor tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, o Senhor me tirou da morte. Como está lá em Efésios 2, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Um morto não vem à vida por si próprio, ele precisa que alguém gere vida nele de fora. Então Deus me amou, Deus te amou, Deus te chamou para te livrar da ira vindoura. E isso deve fazer com que nós venhamos a irromper nossos lábios em louvor e em gratidão a esse Deus maravilhoso, santo, que é amor, mas que é justo e é fogo consumidor. Fim de toda a injustiça desse mundo, compaixão daqueles que ainda não se renderam a Cristo, e gratidão. Eu espero que isso seja gerado em nossos corações. Isso era, de certa forma, a conclusão da mensagem, já estou me adiantando. Mas vamos às taças, irmãos. As 7 taças da ira de Deus. Versículo 2, a primeira taça. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, semelhante à 7ª trombeta. Só que agora o juízo não vem sobre a terra, mas vem sobre os homens. E abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Já falei sobre a marca da besta, capítulo 13, se quiser você volte lá. Todas as mensagens estão disponíveis, a gente tem um playlist lá do YouTube, somente o áudio das mensagens. Procure lá o capítulo 13, que fala da besta que emerge do mar, que é o anticristo, e da besta que emerge da terra, que é o falso profeta. E da marca da besta, que é um selo daqueles que pertencem à besta, que pertencem ao diabo, porque o capítulo 12 fala do dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, e ele que dá poder ao anticristo, a besta que emerge do mar, e ele que dá poder ao falso profeta, a besta que emerge da terra, para agirem nesse mundo. Então, pessoas são marcadas, eu tenho falado para os irmãos, não pense que a marca da besta necessariamente é um chip que vai ser colocado no fim dos tempos. Hoje pessoas já são marcadas pelo diabo porque pertencem a ele, mas nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, porque nós pertencemos a Deus. Então aqueles têm a marca da besta. E aqui vocês vão ver, como eu tenho falado também insistentemente com os irmãos, precisamos ler o Apocalipse sempre com um olhar para o Antigo Testamento. As taças da ira de Deus, muitas vezes vão nos remeter lá às 10 pragas do Egito. O que estava acontecendo no Egito, irmãos? O povo de Deus estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo oprimido por Faraó.
E hoje a igreja de Deus é oprimida por esse sistema maligno. Quantas pessoas, se quiserem fazer as coisas certas, se quiser fazer tudo certinho, não mentir, pagar seus impostos, fazer tudo certo, são demitidos, são rechaçados, ou então são colocados numa posição que não tem liderança, porque não, essa pessoa aí não vai concordar com os nossos esquemas corruptos, então deixa ela ali, e ela não progride profissionalmente, talvez nunca progrida, porque não se une a esquemas corruptos, e se esse é o seu caso, continue ganhando menos, sem projeção na sua empresa, mas seja fiel a Deus, porque você tem o selo de Deus. E no fim, um cargo de diretoria, um salário alto, um status na sociedade não vai te livrar da ira de Deus, mas a nossa fidelidade ao Senhor é o que Ele espera de nós. Então, irmãos, o que estava acontecendo no Egito? O povo de Israel estava sendo oprimido por Faraó, igual como nós hoje, igreja, se quisermos viver de modo que glorifique a Deus, se quisermos honrar a Deus, passaremos por aflições, passaremos por lutas. E o que Deus faz? O povo clama, Deus levanta um libertador, Moisés, junto com Arão, e começa ali a mover o povo, e vai a Faraó, e fala, e Deus vai executando juízo sobre juízo, sobre juízo, sobre juízo. E você vê lá no livro de Êxodo, que mostra claramente que Deus estava julgando os deuses do Egito. O que são 10 pragas? Que estava mostrando que Deus, o único Deus verdadeiro, é maior do que cada deus do Egito. E uma das pragas, a sexta praga, que está em Êxodo capítulo 9, fala que abriram úlceras nos homens, mas não no povo de Deus. E aqui a taça mostra que Deus vai derramar um juízo sobre essa terra e as pessoas vão ter úlceras. Isso não quer dizer, irmãos, que crente não fica doente, tá? Vamos botar as coisas no seu devido lugar. Paulo escreve a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5,23, que ele tomasse não somente água, mas um pouco de vinho, e aqui o vinho com um aspecto medicinal, para cuidar das suas constantes dores no estômago. O Timóteo, possivelmente, tinha úlcera, gastrite, alguma coisa assim, e tratava com vinho naquela época. Então ele tinha uma doença e Paulo não falou que ele ia ser curado. Paulo diz em outra ocasião, se não me engano, em 1 Coríntios, no final da carta, que ele deixou o Trófimo, que era um homem doente, em Mileto. Então Paulo não curou aquele homem, embora lá em Atos 19:11 fale que Deus, pelas mãos de Paulo, operava sinais milagrosos e maravilhosos. Então Deus nos cura, devemos orar por cura e cremos que Deus cura, mas por vezes Deus não cura, Ele é Deus. O que está dizendo aqui, não sabemos quando isso vai se dar exatamente. Alguns entendem, como vimos isso na aula, os historicistas, que isso aqui são eventos que acontecem ao longo da história da igreja. Outros entendem que tudo isso vai no fim. Essa linha que eu sigo entende que aqui é muita coisa simbólica, mas possivelmente isso aqui está aparecendo no fim. No fim dos tempos, próximo à vinda de Jesus, Deus infligirá grande juízo sobre aqueles que o rejeitam, sobre os adoradores da besta, sobre aqueles que não adoram a Deus. E a primeira taça fala de feridas malignas e dolorosas. A segunda taça, versículo 3, é muito semelhante à primeira praga do Egito, quando Moisés feriu as águas do rio Nilo, e as águas do rio se tornaram em sangue, intragáveis, impossíveis de serem bebidas, versículo 3 de Apocalipse 16. O segundo anjo derramou sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. Observe que agora é toda a criatura, lá nas trombetas era 1/3, lá nos selos era 1/4, ou seja, 25%, depois 30 e poucos por cento, e agora 100%. O que significa? Que o juízo de Deus sobre essa terra é progressivo, é crescente. Deus está julgando aos poucos, mas um dia Deus trará um juízo total, irmãos, sobre esse mundo. E aqui o juízo vem sobre o mar, e todo ser vivente no mar morre. A terceira taça, sobre os rios e fontes. Versículo 4, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e elas se transformaram em sangue, também parece com a primeira praga do Egito. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Palavra dura, irmãos. E eu fico vendo, esses dias eu conversava com uma pessoa que falava que como os crentes hoje estão brincando com o pecado. E eu falava, infelizmente, porque tem muitos púlpitos que não falam mais de pecado, que falam só que Deus é amor e Deus é amor, que Deus nos ama e Deus nos ama, que Deus é compassivo, misericordioso, e tudo isso é verdade. Mas pessoas têm sido iludidas por falsos profetas. Ah, mas ele é pastor, mas ele tem uma igreja grande, com muitas pessoas, mas se ele não está pregando o evangelho, ele é um falso profeta. E você precisa abrir os olhos para isso. E estamos aqui em Apocalipse 16, irmãos.
perto do final da Bíblia, perto do final do Novo Testamento, o que está falando? Que homens receberão sangue para beber porque merecem, porque mataram o povo de Deus. Eu fico imaginando no contexto de João, irmãos, pessoas sendo entregues aos leões. Imagina se você fosse abordado por uma autoridade policial e falasse, você é cristão? É, então nega Jesus, senão você vai morrer. Qual seria a sua reação? Isso acontecia muito nos dias de João, mas eu imagino os cristãos daquela época conhecendo esse texto. E aí, no momento que alguém o coloca e fala, você vai morrer, eu não vou morrer, então você vai ser decapitado, você vai ser pendurado numa cruz, você vai ser morto à espada. E essa pessoa lembrando disso e pensando, esse homem, esse soldado vai me matar, vai tirar minha vida, mas a minha justiça está em Deus, eu estarei diante do Senhor daqui a pouco adorando a Ele, e Ele vai ser cobrado desse sangue se Ele não se arrepender. E assim foi, irmãos. Porque Deus é justo. Deus vai trazer juízo sobre esse mundo, porque Ele é justo, irmãos. Porque você acha que Deus vai deixar todo esse pecado, tudo que isso acontece, passar em branco? Você acha que Deus vai deixar toda a maldade desse mundo passar e Deus vai ficar olhando, é assim mesmo, como muitos cristãos, infelizmente, têm feito com o pecado do outro e com o seu próprio pecado? Não, irmãos. Deus vai julgar todo o pecado, porque Ele é justo. E aí, o versículo 7 diz assim, ouviu o altar responder. Aqui, você vê como é simbólico, como você vai imaginar um altar falando? Mas veio do altar uma voz, algo simbólico. Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Um texto muito parecido com o que vimos semana passada do capítulo 15, que até é inspiração para aquela música Rei das Nações, né? Justos e verdadeiros são os teus caminhos, os teus juízos. E aí chegamos à quarta taça. Se Deus derramou a ira sobre a terra e abriu úlceras nos adoradores da besta, semelhante à sexta praga, se Deus feriu o mar com sangue e assim os animais marítimos morreram, se Deus feriu os rios e as fontes, se aquilo foi um juízo sobre os ímpios, e agora Deus vem com a quarta taça, versículo 8, o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Irmãos, aqui a gente começa a chegar a partir da quarta taça, naquilo que me motivou a pensar, eu ia pregar só esse texto. Eu pensei, vou pregar esse texto, mas eu preciso voltar lá atrás e explicar o contexto do Apocalipse. Se você ouvir as mensagens iniciais, eu até falava assim, olha, pode ser que eu não fale de todo o livro, e acabou que estamos falando aqui, e vamos percorrer todo esse belíssimo texto das Escrituras, se Deus assim permitir. Mas isso aqui que chamou a minha atenção, irmãos, porque eu vou ler novamente o versículo 9. Preste bem atenção. Estes, os homens, foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Irmãos, que imagem terrível. Os homens estão sendo queimados por um calor intenso, e reconhece que isso vem de Deus, e o que eles fazem? Eles amaldiçoam a Deus. Você conhece alguém assim? Eu lembro, eu já fiz algumas vezes, não sei se poderia dizer muitas vezes, visitas e evangelização em hospitais, e eu já me lembro, irmãos, de pelo menos uma vez, mas se não me engano, 2 vezes, a gente chegar e falar, nós somos da igreja, queremos orar pela pessoa, por você, o senhor aceita uma oração, a senhora aceita uma oração, e a pessoa rejeitar, não quero, não quero, não quero saber de Deus, não quero saber de nada. Mas aí você olha para a pessoa, você pensa, você não fala, mas você está no leito. Eu não falei isso, mas você pensa. Mas a pessoa está no leito, cheio de equipamentos, toda monitorada, com uma doença às vezes muito grave, às vezes a pessoa definhando, quase morta, ali jogada num leito de um hospital. E ainda assim a pessoa, não, eu não quero Deus. Você conhece pessoas assim? Eu conheço, irmãos. E esses homens serão assim, Deus vai derramar juízo, eles sentirão dores, mas eles não querem a Deus, porque são esses que nem a dor, não vão pelo amor, nem pela dor, porque eles não querem saber de Deus. Aí vem a quinta taça. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. E olha o que diz agora, irmãos, de tanta agonia, os homens mordiam a própria língua, e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. Olha que coisa chocante. A dor era tão intensa,
que eles mordiam a língua, mas mesmo com a língua mordida, eles blasfemavam contra Deus, eles amaldiçoavam a Deus. Misericórdia, irmãos. Mas eu quero te dizer que isso vai acontecer. Existem pessoas que você vai evangelizar a vida inteira. Existem pessoas que você vai dar testemunho a vida inteira, e deve ser assim. Você deve dar testemunho para honrar a Deus, independente se aquela pessoa vai se render a Cristo ou não. É igual a evangelização, a gente vai falar daqui a pouco na escola dominical. Nós temos que pregar o evangelho, independente se a pessoa vai se converter ou não, irmãos. A gente deve orar e fazer o possível para pregar da melhor maneira, para testemunhar da melhor maneira possível e ter a expectativa e orar, clamar a Deus que a pessoa se renda. Mas nós não temos poder para trocar o coração, só o Espírito Santo. E aqui, irmãos, esses homens, a semelhança de pessoas que eu conheço, que você conhece, que passam a vida inteira ouvindo o evangelho, ouvindo de Jesus, ouvindo de salvação, ouvindo de condenação, mas não querem. Pode estar com a sua língua mordida de tanta dor, mas ainda assim arruma força para blasfemar contra Deus, irmãos. Que coisa terrível. E a taça de Deus é sobre o trono da besta. Como vimos no capítulo 13, o anticristo vai ter um poder político sobre esse mundo. O falso profeta vai ter um poder religioso. Religiões que odeiam o cristianismo têm crescido. Recentemente teve protestos lá no Chile, queimaram 2 igrejas católicas. E uma jovem que participou ou uma mulher que participou daquele protesto, tirou uma foto dentro de uma igreja em chamas. E ela escreveu assim nas suas redes sociais: a única igreja que brilha é a que arde. A única igreja que brilha é a que arde, que a Bíblia fala que nós como cristãos devemos brilhar como luz do mundo. E essa menina conhece alguma coisa das Escrituras. Mas ela diz que a única igreja que brilha é a que arde nas chamas, que pega fogo. É gente má, gente. Gente que rejeita Deus, gente que escreveu lá, pichou dentro de igrejas históricas lá no Chile, morte ao Nazareno, que odeiam a Cristo. E alguns desses podem se voltar para Deus, porque eu já odiei a Deus, você já odiou a Deus, e Ele tocou nosso coração, mas alguns não vão se voltar, e mesmo que a sua língua esteja mordida de tanta dor, eles ainda vão blasfemar contra Deus. Chegamos à 6ª taça. Versículo 12. A tão conhecida batalha do Armagedon. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Preste bem atenção no versículo 13. Então vi saírem da boca do dragão, que já vimos que é Satanás, capítulo 12, da boca da besta, que já vimos que é o anticristo, capítulo 13, e da boca do falso profeta, que aqui é evidenciado como o falso profeta, e não apenas como a besta que saiu do mar, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, e aqui eu quero falar uma coisa que tem falado para os irmãos, e eu preciso reforçar isso. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho uma experiência no espiritismo, minha mãe que está aqui essa manhã foi chefe de um terreiro de Umbanda, e eu vi sinais, ela viu muito mais do que eu, irmãos. Eu tenho muita dificuldade quando vem uns crentes falando que viram um sinal, alguém falou alguma coisa que aconteceu, ou fez, e a pessoa fica impressionada se é de Deus. Não necessariamente é de Deus. Espíritos malignos, demônios operam sinais. Abre os teus olhos. Para de ser um crente imaturo, de ser menino. Seja homem, no sentido não de homem e mulher, no sentido de ser maduro. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa, se cumpriu, é de Deus. Eu vi o diabo falar muitas coisas que se cumpriram e não eram de Deus. Acorda. Vá comigo em Deuteronômio capítulo 18. Não dá tempo para brincar mais, irmãos. Na verdade, nunca deu. O diabo é que ilude alguns para acharem que há tempo de brincadeira, mas não tem, não. Deuteronômio capítulo 18. Isso está lá em Deuteronômio, irmãos. Antes do povo adentrar a terra prometida, olha o que Deus já falou. E tem muito crente que parece que nunca leu a Bíblia. Porque, de fato, nunca deve ter lido mesmo. Deuteronômio 18. A partir do versículo 20 diz assim: mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Uma pergunta interessante. Como saber se uma mensagem vem de Deus ou não vem? Aí diz, versículo 22, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e não se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Tem um monte de gente nas igrejas falando coisa adoidada, eu sou profeta, fala um monte de coisa, nada acontece, e os crentes continuam
com temor, com reverência, aquela pessoa não tenha medo, não tenha nem respeito. Se a pessoa não se arrepender, porque sai falando um monte de coisa em nome de Deus, isso não aconteceu, que a Bíblia fala, esse profeta falou com presunção. Tem um monte de gente se dizendo profeta orgulhoso, vaidoso, presunçoso, desprezio. Mas se a pessoa falar e se cumprir, aí vai em Deuteronômio 13, volte alguns capítulos na sua Bíblia. Deuteronômio 13, a partir do versículo 1. Se aparecer no meio de vocês um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, e anunciar a vocês um sinal miraculoso ou um prodígio, se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, agora já é outro contexto, ó. Agora está falando de alguém que falou e aconteceu, mas olha o que diz, e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, ordenou a vocês que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Então, no Antigo Testamento, se alguém se levantasse e falasse, ó, assim diz o Senhor, vai acontecer isso, e aquilo acontecesse, e essa pessoa quisesse desviar o povo de Deus, ela deveria ser morta, irmãos. E hoje tem gente que alguém fala qualquer coisa, vai acontecer, e se acontece, a pessoa, então, está vindo da parte de Deus? Não necessariamente. Espíritos enganadores, demônios operam sinais. O próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e maravilhas que, se possível fosse, enganariam até os eleitos. Abra os teus olhos. Vou parar por aqui, a hora já está avançada. E se Deus permitir, semana que vem, nós trataremos dessa batalha do Armagedon. O que é isso? O que é essa batalha na montanha? Armagedon significa montanha ou vale do Megido, que era uma reunião lá no norte da Palestina, onde grandes guerras do povo de Israel aconteceram. O que significa isso para nós? Veremos semana que vem, se Deus permitir. Mas por hoje, irmãos, que fique no teu coração essas três percepções com as quais eu introduzi as 7 taças. Toda a injustiça desse mundo será julgada. Não pense que as maldades desse mundo passarão aos olhos de Deus sem que Ele julgue. Tenha misericórdia daqueles que rejeitam a Deus, porque tem gente que vai rejeitar até o final, como vimos aqui, que mesmo sofrendo o calor do sol intenso ali, sofrendo úlceras, tendo tanta dor que morde a língua, ainda assim vão blasfemar a Deus. E isso não cabe a mim. Cabe a mim e a você ter um testemunho e pregar o Evangelho. E que isso leve-nos à gratidão, irmãos. Porque esses juízos são muito duros. Esses juízos são muito chocantes. Por isso que eu fiquei tão chocado e por isso que eu estou a semana toda com essa mensagem, porque é difícil para mim também compartilhar isso com os irmãos. Mas eu preciso pregar o que Deus quer que nós preguemos, o que está na sua palavra, não o que eu acho que é mais legal. Mas Deus vai nos livrar disso, irmãos. Deus vai nos livrar da ira que virá sobre toda essa terra. Deus vai nos dar livramento. Deus vai nos tirar, vai nos livrar, como livrou o povo de Israel no Egito, que havia trevas no Egito e havia luz nos arraiais do povo de Deus. Porque havia sangue no Nilo, mas havia água para o povo de Deus, água pura. E Deus vai nos livrar, irmãos. Deus vai nos proteger. E sabe por quê? Porque você é bom, porque você paga as suas contas, porque você veio na igreja e sentou no banco hoje, porque você está acompanhando pela internet, porque você todo dia acorda bem cedo para orar, tudo isso é bom e você deve fazer isso mesmo. Mas nada seria suficiente. Ele vai nos livrar disso tudo porque Ele nos amou, irmãos. E o que fazer diante de uma verdade como essa? Como não servir a um Deus tão maravilhoso, que podendo nos julgar como julgará os adoradores da besta, decidiu nos amar, decidiu nos salvar, decidiu nos resgatar. Gratidão. Que exista a gratidão em nosso coração, em louvor em nossos lábios. Feche seus olhos, vamos orar.